Olá, hoje a gente vai falar do mundo jurídico e vamos falar muito de futebol. Está aqui comigo um gremistão, meu convidado natural de Porto Alegre, filho do seu Paulo Sérgio e da dona Helena, é advogado, formado pela Unicinos, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Fevale. Marido da Denise é mestrando em Direito e atua na área civil e trabalhista. E por 3 anos seguidos, o pai da Alice e do Gustavo tem seu blog de esportes concorrendo ao Prêmio Press, com destaque nesse prêmio. Hoje teremos uma conversa de peso com Demian Diniz da Costa, meu contemporâneo no 25 de julho. Isso aí. Demian, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Lembro da gente fazendo teatro lá, eu acho que tu era 1 ou 2 séries, mas... Eu era um pouco mais jovem, mais novo que tu, mas naquelas atividades que tinham de teatro, a gente tinha uns trabalhos juntos lá que E tu já tinha o direito na veia? Direito vem de família, né? Meu pai é advogado, minha mãe era promotora, né? Cresci nesse meio jurídico, né? Então a gente acabou pegando gosto, né? Pelo direito, né? Desde pequeno. A fruta não caiu longe do pé. Acaba influenciando, né? Tu sabia desde cedo que seria a tua profissão? Não sabia. Até que eu, na infância e na adolescência, estudei um pouco de informática, né? Fui acompanhando o início, assim, dos computadores, da informática, né? Pensava em seguir um pouco por ali. Depois, chegando perto ali da época da escolha do vestibular, né? Eu pensei, não, vamos para o direito, né? Tentar juntar essa questão da informática para o direito, né? É uma coisa que eu pensava na época e hoje é uma realidade também, né? É verdade. Então, acabou indo por esse lado. E aí as suas escolhas foram direito, estava me falando, história e jornalismo. Na época, quando eu fiz a seleção, né? A primeira opção direito, segunda, acho que eu botei... Vestibular da Unicinos. Vestibular da Unicinos, isso. Mais ou menos 90... 40 candidatos por vaga. Eu acho que era. Era uma loucura. Era concorrido. Muito concorrido. E aí eu tinha posto história e jornalismo, né? Eram 4 dias de prova na tua época ainda? Não, eram 2. Já pegou 2? 2 dias, 2 dias. E aí a questão, né, do jornalismo é uma paixão desde pequeno também. Sempre ouvi rádio em casa, sempre tinha jornal em casa para ler, para ficar mexendo, né? Meu pai ficava ouvindo o plantão esportivo domingo, final da tarde. A minha mãe trabalhava ouvindo rádio, então sempre fui pegando também esse mais ou menos aquela coisa, olha o pré-jogo, o jogo, depois a análise do jogo, completo, depois o debate do jogo. Enquanto tiver alguém falando de jogo, continua debate ouvindo. Do debate e vamos indo, né? Tu tens uma das tuas obras, né? Estou com 2 livros aqui produzidos por ti, um deles de famílias monoparentais, reconhecimento jurídico, que é a síntese do teu trabalho de conclusão, né? E da tua graduação, e junto com Helena Fensky Diniz da Costa, o Manual da Sentença Trabalhista. Estava me dizendo que esse, na verdade, é uma homenagem para tua mãe. Exato. Meu trabalho de conclusão foi publicado, né, nas famílias monoparentais. E aí, na época, em contato com a editora, eu perguntei, olha, tem espaço para mais um livro? Eles, podemos ver, qual o assunto? Eu expliquei, né, que eu tinha um material sobre a sentença trabalhista, que foi o trabalho de conclusão que minha mãe fez no curso de Direito. Claro, é um trabalho dela anterior à Constituição de 88, né, eu tive que reescrever todo ele, atualizar, pegar a jurisprudência nova, né. Eu montei todo ele, mandei para a editora, eles gostaram, foi publicado, né. Foi uma homenagem em memória à tua mãe, né? Foi uma homenagem, a minha mãe já tinha falecido, né. Tua mãe foi promotora. Ela era promotora de justiça, e aí, como eu vi o material, achei bom, né, achei muito bom o material que ela tinha escrito, aí eu reescrevi para publicar, para ter um trabalho, né, um livro no nome dela. E eu tive depois a grata satisfação, né, saber que esse livro de sentença trabalhista é utilizado no curso de preparação de juízes em Porto Alegre. E o meu livro sobre famílias monoparentais, que na época era uma novidade, depois foi utilizado. Eu vi em vários livros sendo citados, inclusive da desembargadora Maria Berenice Dias, no Manual de Direito de Família, ela que é uma referência, né? É uma referência de direito de família, sim.
Isso te fez morar em outros lugares também. Tu só nasceu em Porto Alegre, sempre morou em Novo Hamburgo. Sempre morei em Novo Com Hamburgo. exceção de um período em que a tua mãe entrou no Ministério Público e vocês andaram por outras cidades, 2 cidades, Capão. Capão e Getúlio Vargas. Isso foi ali pelo ano de 87, 88, né? A minha mãe foi promotora em Capão da Canoa, eu acompanhei ela, depois em Getúlio Vargas. Depois ela voltou até, foi promotora em Estância Velha, depois foi em Novo Hamburgo também. Ô, Demir, famílias monoparentais, quando tu escreveu ele, quando tu fez a tua monografia, isso ainda não era uma verdade. Hoje, falando sobre esse assunto, para quem desenvolve um pouco de direito, parece uma coisa muito corriqueira, já muito mais parte da vida da gente. Mas a gente está falando aqui de um período ali, do nascimento do novo Código Civil. Quando tu te formou? Eu formei no ano de 2000. Então, antes ainda da vigência do novo código. Exato. Do novo código, né? Até foi... Era uma análise única essa, ou quase única. Na época, eu encontrei só uma obra no Brasil que tratava desse assunto, né, que eu usei um pouco como referência, né? E a partir daí fui construindo, né, pegando dados estatísticos, né, sobre a ocorrência desse tipo de família, né? Só explicando, né, a família monoparental é feita a família só de um genitor com o seu filho, né? Em vez da a mãe, família o filho, tradicional, o pai e o filho. Exato, não tem uma segunda figura. E aí, né? na época eu constatei que tinha uma ocorrência muito grande, precisando do censo, né, da época, né? Muito grande, usei isso Essa informação está no censo. Eu peguei do censo, eu comecei a verificar o censo e apurei isso e coloquei no trabalho. E tanto que até hoje, quando se fala disso, se usa o censo como referência, né, para mostrar a quantidade de famílias compostas só pela mãe e filho, só pelo pai e filho, né? Foi um caminho que eu segui na época e ainda é usado até hoje, né? E de que forma isso entra num plano jurídico? A questão jurídica seria a proteção jurídica dessa família, né? A questão de direitos que a família teria que ter, tanto com o nível previdenciário, a questão de responsabilidade dos pais, né? Qual o pai que é responsável, o que está com ele ou o que não está mais na família, né? Como é que determina isso, né? Isso foi o que eu, na época, estudei, né, e publiquei nesse sentido. E essa discussão em torno do avô, da avó, por exemplo, numa ação de alimentos, isso hoje está pacificado? Está pacificado, né? Demonstrando a necessidade, né, do menor, né, a possibilidade do avô, da avó prestar alimentos, né? É cabível sim, né? Claro, né, a parte ali pode até indicar, né, onde estaria o pai, onde estaria a mãe, né, para não suportar o ano sozinho, né? Mas é bem possível a possibilidade, sim. Uma família onde a criança é assistida pela mãe é passível de que o pai paterno, o avô paterno, seja o mantenedor dessa família, então, possível, sim. diante de uma necessidade extrema, que é, claro, aí o processo vai determinar, evidentemente. Exato, para tá não deixar desassistida a criança. Né? Pacificado. Está bem tranquilo na jurisprudência. Novo desafio para ti, que trabalha Seguridade Social e Direito do Trabalho, pelo jeito não para de estudar, né? Não para, não dá para parar. Porque as novidades são grandes nos últimos anos aí. Exato. Como tu está enxergando a mudança do direito do trabalho? Eu particularmente, eu achei que ela faltou uma discussão na sociedade, tanto para empregadores como para empregados. Né? Teve alguns avanços, né? Mas também acho que teve retrocessos, e até para ambos os lados, não só para o empregado, como para o empregador. Porque antes você tinha uma situação já bem consolidada na justiça, o empregador sabia o que poderia encontrar no processo. Né? Hoje, mesmo com as restrições que acabou sendo criadas por o ingresso de ações, eu acho que para o empregador, até hoje, ele ainda tem um pouco de desconfiança com a mudança, ele não sabe como é que o tribunal vai apreciar algum pedido, por exemplo, né? Essa insegurança que eu acho que é a pior, na verdade, né? Antes você tinha uma situação bem consolidada, você sabia que a jurisprudência já era estável em vários pontos. É até engraçado a gente falar em segurança jurídica no Brasil, né? Engraçado. O pessoal brinca, né, que quando o Supremo está de férias, aí sim que você tem segurança jurídica. Que aí dá uma tranquilidade. Então, o Supremo em férias dá tranquilidade. E essa evolução do nosso novo direito previdenciário, a reforma da Previdência? A gente está aí às portas de ser votada pelo nosso Senado, esse modelo que já está aprovado na Câmara dos Deputados. Como é que tu está enxergando esse movimento? Eu acho que é necessário, eu acho que havia muitas
nas décadas que seguiram, né, foram feitos vários benefícios exagerados em algumas categorias específicas, assim, foram acumulando benefícios e a conta chega, né? Esse é um problema que uma hora teria que ser enfrentado, né? Acho que os números estão aí, o governo vive falando desse, e não é só o governo atual, isso vem desde o Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, o Temer, agora o presidente Bolsonaro, né? Então é uma realidade que já se mostrava teria que ser enfrentada. Claro, você pode discutir pontos específicos ali em que pode haver um aumento de uma desigualdade para um setor ou outro, né? Mas eu acho ela necessária. Né? Claro, o debate tem que ser feito, né, com a sociedade para se chegar na melhor reforma possível, mas que ela é necessária. Mas ele não é muito apaixonado ainda? Porque parece que ele está construído em cima de questões corporativistas, Demian. Exato, esse é o problema. São corporações que têm muita força ainda, né? Eu acho que está se cortando muito pouco, por exemplo, na aposentadoria política. Exato, você tem alguns setores, o que era para ser uma reforma que atingiria todos, né? Que cortaria fundo. Que aí eu acho que todo mundo estaria a favor, né? Mas quando começa a cortar de um lado e não cortar do outro, ou muito pouco, até além de ser desigual, você não vai ter o reflexo econômico que se esperava. Ou como no caso da mudança que está sendo proposta para os militares, aonde está se incluindo uma série de benefícios que até então eles não tinham. A conta pode parecer que está melhorando, mas tem várias coisas que estão sendo inclusas ali que até então o militar não tinha. Isso aí o presidente Bolsonaro sempre mencionou na campanha, né, que o militar deveria ter um trato especial. Eu até acho que deveria ter em alguns casos, né, mas ser uma reforma para ser igualitário para todos, aí deveria atingir todos os setores, né? Se tem um teto lá que seja de 6 mil e que tudo fora a isso não seja parte do governo. Agora, o funcionário público continua sendo pago por parte pelo governo. Políticos. O político continuará sendo pago pelo governo. Tudo que exceder 6 mil reais, que seria esse teto da Previdência, é claro que o regime é diferenciado para os militares, é outro regime, a gente está discutindo daí também de que continuava sendo pago pelo governo. Esse é o problema. Essa conta não é do governo, essa conta é nossa. Esse do nosso bolso. O saco de dinheiro de onde sai é o mesmo, né? É o nosso bolso. É o nosso. Eu adorei essa gravata. Por acaso ela é azul, branco e preto? Com certeza. Mero acaso. Só um toquezinho assim para... Vamos conversar de futebol? Vamos sim. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Demian Diniz da Costa. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado Demian Diniz da Costa. O advogado, o blogueiro, um escritor na internet, o gremistão Demian. Gremistão, Demian? Gremistão, desde pequeno. Criado no Olímpico, assim, mais ou menos? Como é que foi essa história? Comecei no Olímpico em 87, né? Meu pai me levou num jogo, né? E sempre acompanhei o Tricolor, né? Aquela época do Grêmio Show dos anos 80, né? Acompanhava em casa, né? Pelo radinho, pela TV, mas alguns jogos na época eu ia no Olímpico, né? É aquela sensação, né? De criança entrar no estádio, aquela coisa fantástica, né? Gigantesca, enorme, o campo né? parece não ter fim, né? É uma lembrança muito boa. E o cachorro-quente, eu sempre gostei de cachorro-quente. Cachorro-quente, pipoquinha, né? Quando é que foi que aumentou esse amor? Esse amor surge... A gente pode imaginar que tenha sido na melhor hora possível para o Grêmio. Esse amor surge da dor. Da dor. Da dor. Isso foi em 92, ali o Grêmio... Claro, acompanhava até então, né? Por jornal, revista, né? Comprava placar, né? Os pôster de campeão da época. Que era o nosso Globo Esporte da época, o Gmail. Era a ESPN, era o Esporte Interativo, tudo uma coisa só, né? Aí, quando o Grêmio foi rebaixado, né? Na dor. Ali eu pensei, não, vamos levantar. É a torcida que vai ter que levantar o clube, né? E era uma segundona bem diferente dessa segundona Nutella de hoje, né? Era uma segundona difícil, encardida, né? Com muitos clubes do interior paulista, fórmulas bem complicadas pra gente, né? E era uma novidade, né? Aquele ano o Grêmio começou o ano
a segundo ano começou em fevereiro. O Grêmio terminou a temporada passada, teve um mês e já começou na pauleira da segunda divisão. Não teve nem tempo de montar uma base, reestruturar, nada. Foi direto, né? Foi complicado, né? As pessoas, os colorados, sobretudo, até hoje dizem que a gente não subiu, que a gente foi subido naquele Brasileirão, da Série B. Mas, na verdade, o formulismo criado por eles foi revisto antes de iniciar ali o jogo. O Grêmio escolheu nem participar da segunda etapa. Né? A fórmula mudava todo ano, né? Era a bagunça do campeonato. Era a bagunça loucura, da época. Né? A primeira divisão também mudava todo ano. Nos anos 80 foi um absurdo que teve de Série A, de prata, de ouro. Não de sabia não o que campeonato ia ter. verde, amarelo. Copa União. Os Clubes dos 13, a CBF brigando com eles e por aí vai. É verdade que a fórmula mudou para aquele campeonato, mas isso foi antes do campeonato. O Grêmio já sabia. Nós estamos tranquilos. Esse Tranquilaço. discurso aí que a criança que estiver sofrendo bullying, que subiu no tapetão, é mentira. Dá para pesquisar, tem todo o material já sobre isso. Tanto que isso eu recordo na época, que a fórmula era só o Grêmio passar na fase de grupo, que já estava no acesso, já tinha subido. Beleza, é só passar dessa fase. O Grêmio foi, passou, né? Tanto que depois, na segunda fase, até o Paulo Santana começou uma campanha para não ao título da segunda divisão, que já dizia para o Grêmio largar. Né? E o Grêmio, de fato, largou, que não já mostrou a se desinteressar pelo campeonato. Né? Tanto que o jogo do acesso foi aquele contra o Operário aqui no Olímpico. Foi 6 ou 7-0, foi uma goleada contra o time. E o campeonato seguiu, então o Grêmio subiu e o campeonato seguiu, né? Muita gente, né, querendo dar uma cornetinha, fala que terminou o campeonato em 9º e aí subiram 12. Não é verdade. Estamos tranquilos nessa conta. Estamos tranquilos, essa não tem que pagar essa conta. Demian, e aí tu viu logo depois o Grêmio multicampeão. Logo depois o Grêmio, né, time campeão gaúcho, né, o time do Deve dar uma força enorme para um torcedor ferrenho. Com certeza, né? Tu passa um momento ruim, daí logo depois vem uma decisão de Copa do Brasil com o Denner, o Grêmio tinha o Denner, Olha só. Né? O Gilson Cabeção no ataque. Puxa né? vida. Estava com a gente aqui, com o Eduardo Pires recentemente. Perdemos para o Cruzeiro, porque o primeiro jogo foi um sábado chuvoso, água na canela, a arbitragem mandou jogar. Não tinha futebol, né? O Grêmio empatou, depois perdeu no Mineirão. Polo aquático, qualquer outra coisa. Horrível. Um jogo péssimo, assim, não teve futebol, né? E perdemos depois para o Cruzeiro. Mas depois, né, o Grêmio campeão gaúcho, aí campeão da Copa do Brasil contra o Ceará, foi estruturando, Libertadores, aí foi aquele time do Filipão, né? Aquela lembrança agradável, feliz da época, né? Os melhores histórica, momentos do Filipão também na vida dele, Melhor fora momento 2002 depois, evidentemente. Com certeza, na época de ouro do Grêmio. Hoje, tu tens um brinquedo, uma brincadeira. É um hobby. Como é que tu lida, como é que tu trabalha o teu blog? Primeiro Assim, dá o endereço para nós. Né? O blog é www.blogdodemian.com.br. Isso começou ali por 2012, 2013, né? Eu sempre gostava de enviar e-mail para rádio, para jornal, para dar uns pitacos, assim, né? Aí eu pensei, eu vou escrever num lugar meu, né? E comecei comentando partida, comentando algumas coisas. E não tinha quase nada de repercussão, né? E eu segui, né? Fui escrevendo. E aí começou, né, a tomar corpo, né? O pessoal começa a conhecer mais, né? E hoje tem mais de 4 milhões de acessos à contagem desde aquela época. E o que a gente vê hoje é o reconhecimento público desse teu blog, a partir, por exemplo, dessa indicação ao Prêmio Press, que é falava com o Júlio Ribeiro, né, o mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro, gaúcho disparado. Um grande prêmio. Que tem lá 17 categorias, das mais variadas, onde estão os maiores apresentadores de TV, os maiores escritores, cronistas, locutores, narradores, pessoas de opinião, de rádio, TV, jornal, revista e da internet, evidentemente. E aí está lá o Demian, de novo, pelo terceiro ano consecutivo. Estamos ainda vivendo as parciais, né? Só um momento, ainda não é o momento final. Vai até final de outubro, acho que vai o período de votação. Esse período de votação.
Claro, os jornalistas votam de uma forma diferenciada, mas as pessoas podem entrar lá e escolher votar, por exemplo, só numa categoria, né? Só escolher o blog de Mian, por exemplo. Assim como também podem voltar mais vezes, né? Todo dia é possível dar Todo dia um voto. Um novo voto. E neste momento, algumas poucas semanas, já são centenas de milhares de votos. É muito voto. Neste momento. Feliz com esse reconhecimento? Muito feliz e principalmente da forma como começou isso, porque eu não tinha a menor pretensão em estar ali. E aí, como a primeira fase é um voto popular, que a pessoa entra lá e vota no profissional que quiser, o público do meu blog começou a votar em mim. Né? Eu não tinha pedido nada, né? Não tinha essa pretensão, né? E daqui a pouco começou voto, voto e voto. E daí lá, né, 3 anos atrás, quando eu fui ver a parcial, estava meu nome ali. Agradeci o pessoal no blog, falei, pessoal, muito obrigado, né? E a coisa, primeira parcial, na segunda parcial de novo, e na terceira. E foi indo. E eu falei, meu Deus, então vou chegar lá, né? E aí, de fato, né, aquele ano foi a indicação, né? Tá entre os 5 primeiros, né? Que para mim a vitória é estar ali entre os 5. Porque a votação final é entre os profissionais, né, pessoal da imprensa, um júri. São profissionais esse júri, de todos os segmentos da sociedade, né, muitos da imprensa, mas todos os segmentos da sociedade. E aí eu imagino, eu tenho noção, né, que esse pessoal, né, tem um voto mais técnico, um voto diferenciado, né, talvez até um pouco corporativista. Eu né? não quis dizer, mas é o que tu disse. E aí eu sei, a minha vitória está entre os 5, né. Aí já foi o primeiro ano, foi assim, foi o segundo ano, e esse ano de novo, as parciais estou aparecendo ali de novo. Chico Noveleto, ex-presidente da nossa Federação Gaúcha de Futebol, né? Será que votaria num blog gremista ou votaria num veículo imparcial, né? Eu acho que ele vai no imparcial, ou não tão imparcial, mas pro lado dele, né? O Chico Colorado, os dois são Chico Colorado, o juiz e o presidente. Claro que ele assumidamente é colorado, né? E agora o Oxman, então temos um gremista, né, à frente da nossa Federação Gaúcha. Como é que está enxergando o nosso futebol agora? Vamos falar de Grenal, essa eterna gangorra. Sempre, né? Não tem como, quando a gente pensa que vai descolar a gangorra... Mas tu lembra dos dois num momento tão bom? Teve anos, sim, que teve próximo um do outro, assim, disputando alguma coisa, né? Claro, esse ano é um diferencial, né? O Inter está numa final, o Grêmio está numa semifinal de Libertadores, né? Talvez esteja um pouco mais evidente isso, né? Mas a gangorra sempre tem, né? Às vezes sobe só um pouquinho, volta, né? Faz parte do nosso futebol. É o psicológico, acho que fica instaurado no A gente torcedor. tem direito de ficar bravo com o Renato? Não. Não podemos? Não dá. Eu já tentei ficar bravo com o Renato, e aí ele vai lá e monta um time, joga bem, ganha bem. O que eu vou falar do homem, né? É complicado, né? Renato, tu não acha que aquela estátua lá não é merecida? É merecida, sim. Porque eu tenho o sentimento que ela tinha que ser maior, entendeu? Tipo assim, um pé de cada lado da 448. Era a minha proposta até, que fosse um pé em cada margem do rio, assim. Tipo um colosso de Rhodes, assim, o pessoal chegando, ver o Renato ali, o pessoal, beleza. Eu acho injusta a estátua que ela deveria ser muito maior. Deveria ser maior. É uma brincadeira, mas a gente tem orgulho realmente de um cara com a grandeza dele. Né? Eu acho que a gente não tem noção do tamanho que o Renato do que o Renato está fazendo. Estamos dentro dele. A gente não tem noção ainda. Um jogador que foi no campo que ele foi para o Grêmio, voltar alguns anos depois, ser campeão como treinador. Então, um período longo, com títulos, né, uma consistência de trabalho, é uma coisa que a gente não vê muito em qualquer país, em qualquer time do mundo. É um feito muito grande dele. Ele é o único brasileiro campeão da Libertadores como jogador e treinador. É o único, sabe? Então, a gente para pensar nisso, é um feito muito grande dele. A gente não tem a noção desse tamanho do trabalho que ele está fazendo. Né? São poucos, acho que no mundo, casos assim, que um jogador... Né? Às vezes, um jogador que foi um jogador razoável, volta como técnico e se destaca. Isso tem muitos casos. Mas do Renato, assim, ídolo fora e dentro de campo, é raro. Tu trabalha teu blog num sentido opinativo, informativo. Quanto de bastidores tu consegue viver realmente dentro de uma política tão fechada? É assim, eu não tenho contato direto no Grêmio, assim, né? Então eu não vivo lá dentro para ter a fonte, assim. Já teve casos em que alguém me mandava algum e-mail com alguma informação, né?
Aí eu sempre tento confirmar, verificar o que a pessoa está me passando, né? Para publicar assim. Eu uso muito a questão Também de... tem a notícia plantada, né? Gente querendo Tem, plantar. tem. Por isso eu tenho cuidado, porque a credibilidade é minha, né? Então, se eu boto uma coisa que é furada, né? Fica Claro. o meu nome que fica ali, né? E eu sempre disse isso. Meu blog tem nome e CPF, né? Então, ó, sou eu que estou escrevendo, qualquer coisa é comigo, né? Tá bem identificado assim. E eu prezo muito isso, né? Então, eu uso muito questão de opinião, muito comentário em cima de notícias, né? Comentário assim, olha, por gostar muito de imprensa, né? De rádio, de jornal, sempre comentar, ó, foi publicado tal coisa, mas por quê? Porque foi dado esse enfoque? Porque não foi dado outro enfoque, né? E eu vejo que isso, o meu leitor gosta muito disso, né? O comentário em cima da notícia, assim. Um comentário apaixonado, evidentemente, mas muito racional. Eu sempre digo, eu não gosto muito de ser o torcedor, apesar de gostar torcedor, muito, ser né? torcedor, né? Eu não posso brigar com a verdade. É uma paixão que não te cega. Não dá, não posso pegar o Grêmio que tá perdendo, tá mal no campo, chegar ali e dizer, que bonito, tá tudo ótimo. Não dá, né? Tem que criticar, eu critico, né? Mas tem que ter um comentário em cima dos fatos, né? E das notícias. Né? Só eu e tu conversando aqui. Foi melhor não ter essa final entre Grêmio e Inter na Copa do Brasil? Eu acho que a gente não estava pronto para isso. Gente, Rio Grande do Sul. Eu acho que não estava pronto para isso. Podia dar bobagem. Podia dar bobagem, ia ser um jogo muito feio. Ia ser um jogo faltoso, todo mundo expulso aos 15 minutos, o D'Alessandro pulando em cima da arquibancada. Pitando como sempre na novidade. Ia ser o Michael correndo atrás do Dourado, ia ser uma coisa assim, né? Não ia dar muito certo. Acho que a gente não estava pronto para isso ainda, né? Que bom que foi assim, então. Pois é, né? Que pena que o Grêmio caiu Mas seria fora, o Grenal da história. Não, ia ser uma claro coisa que o primeiro é sempre o primeiro, né? né? E aquele foi de 10-0 pro Grêmio. Com certeza, né? Depois dele seria o mais importante. É um Grenal histórico, né? O segundo Grenal, 10-1. E fomos seguindo nessa, né? E foi. Depois para por aí, porque depois a coisa mudou um pouco lá pelos anos 40. Demoraram alguns anos, né? Lá pelos anos 40 a coisa foi invertendo. O Peninha tá louco nas redes sociais também, né? O Peninha é louco. E uma briga muito grande agora entre o Cacalo e o Carpinejar. Surgiu essa briga agora. Isso aí é bom pro futebol, nesses termos, hein? Eu não acho bom, né? Eu acho que a crônica do Cacalo, quando a pessoa lê, percebe que ele está com muita raiva. Tu lê o texto dele, tu vê que é uma pessoa que sentiu muito o comentário do Carpinejar, né? E a resposta foi forte, né? Foi quase desproporcional. O Carpinejar foi duro, mas foi relativamente polido ali no trato. Cheio de... Ele é um homem mais polido, né? O Carpinejar é mais polido. E o Cacalo, a gente sabe como é que era o Cacalo, né? Na época de vice de futebol do Grêmio, né? E, claro, o Cacalo respondeu muito forte, né? Mas foi provocado também, né? Então, acho que tem que sentar os dois juntos ali, tomar um café. Tu tá curtindo acompanhar a crônica esportiva gaúcha? Eu gosto de acompanhar. Tem fases que eu gosto mais de um profissional e outro, um veículo e outro, né? Mas eu acabo sempre escutando, né? Sempre seguindo, assim, gosto de ouvir. Atualmente, eu acho que a crônica esportiva, eu não gosto, assim, eu chamo o jornalismo caras, que eu chamo. Que é o jornalismo, que o jogador botou na internet, que o jogador... Como é que é o cachorrinho do jogador, né? Eu gosto de campo, né? Eu gosto de saber no campo, como é que está o campo. Eu gosto muito hoje em dia desse viés do jornalismo de ser um pouco mais técnico, né? Analisar estratégias, analisar desempenho em campo, né? Os índices de atletas, assim, eu acho isso interessante. Essa é uma parte científica do futebol que eu acho bem interessante. Né? A gente vai ver um novo Pablo? Um novo Paulo Santana? Muito difícil, né? Tu não tem a impressão de que todo mundo quer ser o Paulo Santana e ninguém conseguiu? Dos dois lados, inclusive, o Paulo Santana do Inter. Eu acho que querem ser outra coisa, né? O pessoal usa o termo chacrete para alguns por aí que eu não vou nominar, né? Alguns são chacrete. Eu acho muito difícil, né? O Paulo Santana, se pegar a história dele, né? Desde os anos 50, que ele entrou fantasiado de Papai Noel azul, numa final de Grenal, né? E toda a história dele é um personagem único, né? Muito difícil. Acho que alguns tentam, mas sem o talento, né?
Paulo Santana, eu tive críticas já a ele muitas vezes, né? Mas ele tinha um talento muito grande, né, para falar de futebol, para falar da corneta do futebol, né? Os outros, hoje em dia, tem muita gente que tenta isso, mas vai para o politicamente correto, tem um freio, e aí acaba não indo para esse lado, né? O Peninha, digamos assim, poderia estar no... O mirim do mais Paulo próximo, Santana é o Peninha. é o estagiário do Santana, né? Peninha, desculpa aí. O Peninha é o estagiário do Santana, poderia ser assim, né? Adorei conversar contigo. Muito bom, muito boa Seja conversa. sempre muito bem-vindo. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, tanto à frente do direito, está aqui, famílias monoparentais, reconhecimento jurídico, do Demian Diniz da Costa, e manual da sentença trabalhista do Demian, reescrevendo o trabalho da mãe em memória da Helena Fensky Diniz da Costa. E todos no www.blogdodemian.com.br, inclusive convidando a votar como veículo destaque na categoria dele. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.